11h41. Muito bem, ouvintes. Vamos falar aí, voltamos com o nosso bloco aqui na Jovem Pan para falar sobre política, né? As questões aí que afetam a nossa vida e principalmente de olho no próximo ano. Eu fico pensando o seguinte, Rivi, eu até fiz uma reflexão hoje de manhã, assim, ó, fazer trabalho em equipe com muita gente nem sempre é fácil. Nunca é fácil. Você lembra lá, fazer um trabalho com 10 pessoas, por exemplo. Cada um tem uma ideia, certo? Aí você tem que selecionar as melhores, tá? Mas nem todo mundo sabe trabalhar em grupo, certo? E cada um acha que a sua ideia é melhor, né? Não, e tem uns que ainda acham que mandam mais do que os outros. Então, quando você faz uma frente, por exemplo, para qualquer tipo de trabalho, e aqui no caso eu estou falando da transição política tão ampla, né? Onde entram aí nomes de sei lá, social-democracia, ou que tem essa afinação política, embora o partido não seja exatamente esse, uma turma mais radical, digamos assim, da esquerda. Como é que você vai colocar e equalizar a conta para definir se a sua prioridade é X ou Y ou Z? Então, a equipe de transição só cresce. Quando a gente montou notícia aqui, eram 44 nomes. Agora, já tem a informação que a gente sabia que o Alckmin à tarde vai fazer uma coletiva aí para trazer mais pessoas. Seriam nomes da saúde, a especulação é que seriam 3 nomes, entre eles Roberto Calil e a Ludmila Rajar, que a gente sabe, se você assistiu lá a CPI do Renan, né, da Covid, e os próprios convites que foram feitos e desfeitos, né, pela equipe do Ministério da Saúde, você conhece esses nomes. Então, resta confirmar se é isso, mas oficialmente quem entrou, por último, até agora, além dos anúncios de hoje, né, Luciano Coutinho e Bela Gil. Na live, o pessoal, quando eu falei Bela Gil na chamada, já começou a brincar que a picanha virou melancia. Turma que é apoiadora do Bolsonaro já começou a brincar com isso. E aí vale dizer o seguinte, Luciano Coutinho é o ex-presidente do BNDES, que é aquele onde foi, por exemplo, a JBS pedir dinheiro, fazia a apresentação, que eu lembro até do depoimento, eu assisti todos os depoimentos da delação da JBS. Todos. Eu comecei 10 da manhã, acabei 4 da manhã na redação aqui para poder decupar e assistir tudo. Então eles explicavam exatamente como é que funcionava para pegar dinheiro público. E era, sim, fazia um PowerPoint, levava lá e falava, ó, é assim. Só que tinha alguém te indicar para você ir falar com o diretor. Você não podia falar assim, eu posso agendar uma reunião no BNDES? Você tinha que agendar com alguém. Você chegava lá ou em qualquer outra instância do governo para você poder fazer o empréstimo. E daí só precisava um PowerPoint Illustrator ali, né? Aqui, ó, tudo pronto. Dinheiro liberado. Então, é um nome que enfim, comandou o BNDES, né? A gente sabe que a Caixa também tinha muitas operações assim, e o Eduardo Cunha sempre ficava sabendo em primeira mão, e aí entrava no rolê, digamos, né? Não preciso nem explicar aqui, você acompanhou, enfim, delações e o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, você sabe. Eduardo Cunha foi presidente da República um bom tempo desse país, sem ninguém saber. Você era um empresário, você falava assim, eu tenho um amigo que conhece um amigo lá na Caixa ou lá no BNDES, eu vou lá pedir um dinheiro. E aí quando você chegava lá, você recebia uma ligação do Eduardo Cunha II, os delatores, dizendo, oi, tudo bem? Esse empréstimo vai sair se a gente for jantar. Era mais ou menos assim que a coisa funcionava. Teve gente que foi jantar que disse que chegou para jantar e ele tinha no envelope, botava na mesa assim, todos os documentos de fundação da empresa e documentos de eventuais operações que a Polícia Federal tenha feito para apreensão de documentos. E ele tinha tudo, entregava cópia para você, falava, esse aqui é um presentinho para você. Aqui, ó. Os delatores disseram, ele nega. Então, o fato cara de máfia, né? Mas ele nega. Então, só pra gente trazer os dois lados da história, isso é público, eu assisti os depoimentos, é isso aí. Agora temos a Bela Gil. Bela Gil é filha do ex-ministro Gilberto Gil, fazendo parte da equipe de transição, né? Um nome que agrada bastante, porque ela tem uma pegada toda à esquerda, né? Com a história da alimentação natural, preservação da natureza, né? E daí tem outros nomes que foram entrando também. Então, a gente sabe que oficialmente são 44, agora tem mais 3 nomes.
nomes, mas extraoficialmente são 50 e poucos. Nem todos serão ministros, isso já foi dito. Agora eu fico pensando como é que você desenha, Riva, propostas com tantas pessoas de uma frente pluripartidária tão rápido, porque é novembro, para você fazer uma transição para janeiro, de uma maneira que você consiga acertar da maneira que você prometeu a agradar tanto as suas pautas de base, quanto as suas pautas das pessoas que votaram em você, acreditando num projeto meio... eu vou falar PSDB, sei lá, meio centro. Centro-direita. Centro-direita, tá. A ideia era essa. É que precisa, primeiro de tudo, Rafa, é tomar uma decisão. A primeira decisão que tem que tomar é econômica. Vai ser a economia do mercadante ou vai ser a economia do mercado no nível Meirelles? Porque quem gera emprego é empresário. O governo não gera emprego. Ele gera investimentos, os empresários correm atrás, licitam e fazem as obras. Mas quem gera emprego é empresário e empresária desse país, principalmente o pequeno, quase 70%. Certo? Precisa decidir, nós vamos para a área ideológica do partido ou nós vamos mais para a área técnica? Primeiro passo. Você faz um grupo com técnicos e com políticos, essa é, né, Riva? É isso que você fica perguntando. E aí, como é que organiza a conversa? Exatamente isso. Será que todo mundo concorda com tudo? Tá tudo ótimo, vamos todo mundo concordar. Outra, que tamanho vai ter o Alckmin nesse governo, nessa transição? O comando é dele ou não é? E os ministérios, quantos serão? A minha dúvida é essa. O Alckmin tá comandando de verdade essa transição ou o mercadante e a Gleisi Hoffmann ainda mandam em tudo? Que são da área ideológica do partido. Aquela área mais voltada para a esquerda. E aí? Para onde vai caminhar esse futuro? É preciso desenhar, gente. Sabe o que acontece? Nós tivemos uma discussão tão louca na eleição que ninguém discutiu os programas de governo. Ninguém discutiu o programa de governo. Aqui tinha programa de governo que era uma página no Paraná que a gente foi ler. Rafa. Tinha 8 linhas e a primeira frase era: isso não é um programa de governo. A primeira linha dizia isso. Ficou limitado a R$600, estourar o teto de gastos e ofensas um pro outro. A discussão política esse ano foi essa. E aí a gente vê que a saúde vai ter um corte de mais 24 bilhões pro ano que vem. Pode ser que você não consiga vacina para todo mundo. A gente vê que o orçamento já vem sendo dilapidado há um bom tempo. As discussões sérias desse país não existem. Aí a outra discussão é se a justiça interferiu ou não. Nós não discutimos o Brasil a fundo como deveríamos, de como estamos, para onde vamos, o que queremos. Qual é o plano desse próximo governo para os próximos 10 anos, a não ser manutenção de poder? Qual era o plano do Bolsonaro para os próximos 10 anos, a não ser ganhar a eleição para se manter no poder? Nós não tivemos essa discussão. Para variar, no Brasil nós vamos continuar com gerenciamento de crises e catástrofes. Mal feito, mal e porcamente, sem planejar o país a médio e a longo prazo. Nós precisamos de definição, a gente precisa de estabilidade. A gente precisa do jogo claro. Nós vamos por esse caminho. Ir pro convencimento e acabou. A gente não teve isso. Nós não temos isso há um bom tempo. O último governo que tentou fazer o mínimo planejamento nesse país para o futuro, que foi a lei de responsabilidade fiscal, algumas coisas, foi o governo FHC, que no meio, no final, né? Indo pro final, não teve o José Serra reeleito porque teve um apagão no meio do caminho. Porque também foi um erro, porque o apagão já tinha sido previsto antes por especialistas. Precisamos dessa previsibilidade no nosso país. O jogo é esse, moçada. Nós vamos por esse caminho. Mas o mercado, mas o Zé, o Antônio e o Pedro. O caminho que nós vamos seguir é esse. E nós vamos sentar para negociar com todo mundo. Mas o nosso caminho, nós podemos ter alguém do nível de um Valdemar da Costa Neto, um condenado, mandando na política congressista do nosso país. Aí, gente, aí fica muito difícil você esperar coisa boa no futuro, né?